Então vamos lá, vamos para a nossa terceira aula de preparação para o Enem 2018. Vamos conversar sobre propriedades periódicas dentro do assunto de tabela periódica. Só relembrando um pouco da estrutura da tabela periódica. A tabela periódica atual, ela é organizada em ordem crescente dos números atômicos. Como assim? Percebe que o hidrogênio é elemento do número atômico 1. Depois do hidrogênio você pula para quem? Para o hélio, elemento do número atômico 2. Depois do hélio recomeça um novo período, com o lítio, elemento do número atômico 3. E assim sucessivamente. Ou seja, a tabela periódica atual, ela é organizada em ordem crescente dos números atômicos. Perceba que inicialmente, nas contribuições de Mendeleev, essa tabela foi organizada em ordem crescente das massas atômicas. E hoje em dia, as propostas de Moseley, ele observou que os elementos ficavam melhor organizados se fossem organizados em ordem crescente dos números atômicos. Então veja só, a gente tem na estrutura um total de 7 linhas horizontais. Essas linhas horizontais correspondem aos períodos. Temos também um total de 18 colunas. As colunas são chamadas de grupos ou famílias. E, de maneira geral, elas comportam elementos com propriedades químicas semelhantes. Em relação à localização na tabela periódica, é importante a gente pensar que essa localização ela está muito relacionada à distribuição eletrônica. Da seguinte forma, elementos de um determinado período têm em sua distribuição eletrônica um número de camadas eletrônicas igual ao número do período. Não entendeu? Por exemplo, elementos do segundo período têm na sua distribuição eletrônica 2 camadas com elétrons. Elementos do terceiro período, 3 camadas com elétrons. Do quarto, 4 camadas com elétrons e por aí vai. Com relação aos grupos ou famílias, é só você pensar que a tabela periódica é dividida em blocos. Bloco S, bloco P, bloco D, bloco F, de acordo com os subníveis. Assim, o bloco S, família 1A e 2A, bloco P, família 3A, até a família o quê? 8A. Só relembrando também que as famílias também são chamadas de grupos, ou seja, a família 1A e 2A corresponde ao grupo 1 e 2. Atenção, família 3A corresponde ao grupo 13 e assim sucessivamente até a família 8A, ou seja, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Os elementos da tabela periódica são divididos em elementos típicos ou representativos e elementos de transição. Os elementos típicos ou representativos correspondem ao bloco S e P da tabela periódica, que são os elementos também chamados das famílias A. Os elementos de transição correspondem ao bloco B da tabela periódica, que podem ser os elementos de transição interna e elementos de transição externa. Os elementos de transição interna correspondem ao bloco F da tabela periódica, enquanto que os elementos de transição externa correspondem ao bloco D da tabela periódica. Uma característica dos elementos típicos ou representativos é eles terem em sua última camada o número de elétrons igual ao número da família, ou seja, elementos da família 2A têm 2 elétrons na última camada, elementos da família 3A têm 3 elétrons na última camada e assim sucessivamente. Com relação ao estado físico, temos cerca de 11 elementos na fase gasosa. Quais são? Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro e os gases nobres. Estado físico líquido, apenas o bromo e o mercúrio, e os demais são sólidos. Você saber localizar um elemento na tabela periódica é importantíssimo. Por exemplo, pegando o elemento sódio, distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Perceba que o sódio, terminando em 3s1, ele tem também elétrons até a terceira camada, significa dizer que ele é do terceiro período, exatamente. Sódio está aqui no terceiro período e família o quê? Família 1A, por quê? Porque ele termina em 3s1. Terminou em S1, elemento da família 1A. Fazendo, por exemplo, a distribuição eletrônica para o ferro. O ferro é elemento número atômico 26. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Percebe que, como ele já passa no subnível 4s2, ele faz parte do quarto período. Agora, para saber o local onde ele termina, você vai para o subnível mais energético. Ele não terminou em 3D, 3D6, então o bloco D da tabela periódica, você vai contando D1, D2, D3, D4, D5, D6, chega aí no elemento ferro. Percebe que o elemento ferro vai ser do grupo 8, né? Ou família 8B da tabela periódica. Você saber a localização de um elemento aqui na tabela periódica é importantíssimo,
Porque de acordo com a localização desse elemento, você pode prever várias de suas propriedades. Isso é estudar a tabela periódica. É você, de posse da localização, você prever várias propriedades desse elemento. Propriedades periódicas são aquelas que variam ao longo dos períodos. Se você pegar aqui, ó, percorrendo ao longo de um período desse, você sai de um caráter metálico e vai para um caráter o quê? Ametálico. Ou seja, saindo daqui para lá ao longo de um período, o caráter metálico vai diminuindo e vai aumentando o caráter ametálico. Vai aumentando, 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 volta tudo novamente. Perceba que isso é um evento periódico. Um evento periódico é aquele que se repete ao longo dos períodos. E aí precisamos entender algumas propriedades periódicas. A primeira propriedade é com relação ao raio. Perceba que os elementos de maiores raios são esses elementos inferiores da tabela periódica. Por que os elementos daqui da tabela periódica, esses elementos inferiores, eles possuem maiores raios? Eles possuem maiores raios porque, à medida que a gente vai descendo ao longo da tabela, vai aumentando o número de camadas com elétrons. Agora, em um mesmo período, o que acontece? Em um mesmo período, cada vez que você vai passando de um elemento para outro, vai aumentando o número de prótons do núcleo. Esse aumento do número de prótons no núcleo faz com que haja um aumento da atração do núcleo pelos elétrons periféricos. Isso faz com que a eletrosfera lá retraia. Ou seja, se ao longo de um período você tem uma maior atração dos elétrons pelo núcleo, vai diminuindo o raio, logo aumenta no sentido inverso. Ou seja, as espécies com maiores raios estão na extrema aqui, ó, extremo inferior aqui da tabela periódica. A energia de ionização é a energia necessária para a retirada de elétrons de um átomo. Perceba que a energia de ionização vai ter sentido oposto ao raio. Ou seja, se essas espécies daqui de baixo têm maiores raios, elas vão ter menores energias de ionização. Já que ao contrário, se aqui são as espécies com menores raios, elas vão ter maiores energias de ionização, ou seja, é muito mais difícil eu retirar elétrons de um gás nobre do que qualquer outro elemento. Ou seja, é uma verdade você dizer que o gás nobre possui a maior energia de ionização do período ao qual faz parte. Obviamente, você sempre vai terminar com um gás nobre. E ele vai ter a maior energia de ionização do período. Então perceba, a energia de ionização é contrária ao raio. Quanto menor o raio, maior a energia de ionização. Se o raio é para lá, a energia de ionização vai ser oposta. Um detalhe com relação à energia de ionização. Há inversões na tabela periódica. Como assim? Há inversões na energia de ionização entre a família 2A ou o grupo 2 e a família 3A ou o grupo 13. Eu posso dizer que o berílio, mesmo estando aqui na tabela periódica, ele vai ter maior energia de ionização do que o boro. Assim como há uma diferença entre elementos do grupo 15 e elementos do grupo 16. Eu posso dizer que o elemento nitrogênio ele tem maior energia de ionização do que o elemento oxigênio. Isto é uma inversão que ocorre na tabela periódica. Como assim? Da energia de ionização seria o oxigênio possuir maior energia de ionização do que o nitrogênio, mas ocorre uma inversão. Que inversão? O nitrogênio, ele possui maior energia de ionização do que o oxigênio, então toma cuidado, o Enem está ficando cada vez mais específico. Isso ocorre porque na distribuição do nitrogênio, que termina em 2p3, percebe que é uma configuração eletrônica considerada mais estável, enquanto que o oxigênio, como ele é 2p4, você vai ter um emparelhamento de dois elétrons em um mesmo orbital, causando uma repulsão entre eles. Ou seja, é mais fácil a retirada do elétron do oxigênio do que do nitrogênio. Logo, o nitrogênio vai ter um maior potencial de ionização. Percebe que a gente vai ter o mesmo sentido do crescimento da energia de ionização, que por sinal é o contrário ao raio. Como assim? As espécies com maiores afinidades eletrônicas são aquelas que têm menores raios. E a afinidade eletrônica é a medida da força com que a espécie atrai elétrons de outros átomos, de outros elementos. Então veja só, essas espécies aqui em cima elas vão possuir também maiores afinidades eletrônicas, com exceção dos gases nobres. Perceba que eu posso dizer que os gases nobres eles possuem grande energia de ionização, ou seja, é difícil retirar elétrons desses caras. Agora, eles não possuem afinidade a elétrons extras. Então, na afinidade eletrônica você exclui
os gases nobres. Próxima propriedade periódica importantíssima é a eletronegatividade. Poderia dizer que a eletronegatividade é a fome a atrair elétrons, é quanto uma espécie gosta de elétrons. Então veja só, as espécies mais eletronegativas na tabela periódica também estão por aqui. Elas têm grande afinidade eletrônica, ou seja, elas saem pegando elétrons de todas as espécies e elas têm grande energia de ionização, ou seja, é difícil retirar elétrons dela. Juntando esses dois fatores, afinidade eletrônica e energia de ionização, surge o conceito de eletronegatividade, que é a fome por elétrons. É quanto uma espécie atrai para si os elétrons de uma ligação covalente. Mas aí você pode entender a eletronegatividade como uma fome por elétrons. Ou seja, as espécies mais eletronegativas estão por aqui, ó, e você também vai excluir os gases nobres. Por quê? Porque os gases nobres não têm afinidade eletrônica. Ele só tem energia de ionização. Não tem afinidade eletrônica. Logo, ele não é pegador de elétrons. Ou seja, os pegadores de elétrons são os ametais. E aí é importantíssimo você saber a organização desses elementos em termos da eletronegatividade. Essa frasezinha vai te ajudar. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Perceba que essa frase traz do elemento mais eletronegativo, que é o flúor, para o elemento menos eletronegativo. Próxima propriedade periódica é a eletropositividade. Se a eletronegatividade é a fome por elétrons, essas espécies gostam de elétrons. E se a tabela periódica é formada por extremos, se aqui são os eletronegativos, aqui são o quê? Os eletropositivos. Ou seja, os metais são eletropositivos, eles tendem a perder elétrons, eles tendem a dar elétrons. Então é uma característica de um metal. Um bom metal, mas um bom metal mesmo é aquele que gosta, que tende a perder elétrons. Então perceba que agora você fica com extremos. As espécies melhores como ametais, elas são mais eletronegativas. E as espécies melhores como metais são os mais eletropositivos. Com isso você chega em uma outra tendência que é chamada de reatividade. Então perceba que fica bem fácil agora a gente conversar sobre mais uma propriedade, que é chamada de reatividade química. Vamos lá. Como a eletropositividade é a tendência a perder elétrons e a eletronegatividade é a tendência a ganhar elétrons, a gente percebe que as reações químicas ocorrem com o ganho ou perda de elétrons. Exatamente essas reações químicas triviais que ocorrem na gente, ou então, por exemplo, na fotossíntese, no cozimento dos alimentos, são reações químicas triviais que apenas triscam a eletrosfera dos átomos, ou seja, envolve o ganho e a perda de elétrons. Se as reações químicas triviais ocorrem com o ganho e a perda de elétrons, as espécies mais reativas vão ser aquelas mais eletropositivas e aquelas mais eletronegativas. Ou seja, um metal quanto mais eletropositivo for, ele vai ser mais reativo. Enquanto que um metal quanto mais eletronegativo for, geralmente, ele vai apresentar uma maior reatividade também. O outro conceito, outra propriedade periódica é o volume. Percebe que o volume vai ser para onde? O volume na tabela periódica vai ser para baixo e para as extremidades. Ou seja, as espécies quanto mais para baixo e mais para as extremidades inferiores, elas vão ter maiores volumes. Até porque quando a gente vai descendo, passando pelos períodos, vai aumentando o raio dos átomos, ou seja, aumentando o raio dos átomos, vai aumentar também o volume. Agora veja só, na horizontal, o volume ele vai caminhar para as extremidades, porque para cá estão as espécies com maiores raios, então maior volume. E de um certo ponto da tabela periódica para o outro lado, caminhando para o lado dos gases nobres, há uma tendência das espécies se apresentarem como gases, ou seja, aumenta muito a distância entre os átomos. E quando a gente fala em volume, não é o volume de um átomo, e sim o volume de um conjunto de átomos, que é exatamente o mol. E com relação à densidade, percebe que os elementos mais densos vão ser os elementos da parte inferior e central da tabela periódica. Quando a gente vai descendo ao longo das famílias, passando pelos períodos, vai ter um aumento brusco da massa. Percebe o hidrogênio, um elemento que tem número atômico 1 e número de massa 1, quando já passa para o lítio, a massa é 6, aumenta para 6, sextuplica. Ou seja, quando você vai descendo pela tabela periódica, como a massa vai aumentando muito, aumenta também a densidade. Agora, ao longo de um período, você não tem uma variação muito brusca da massa. Aí a densidade ela vai funcionar inversamente proporcional ao volume. Ou seja, se o volume cresce para lá,
a densidade cresce ao contrário. Ou seja, a densidade é como para cá, volume é como para lá. Densidade, fechou, volume, abriu. Com relação à temperatura de fusão e ebulição, ela vai acompanhar de certa maneira a densidade, ou seja, espécies mais densas vão possuir maiores temperaturas de fusão e ebulição. Chama-se atenção para duas curiosidades, uma com relação à densidade, outra com relação à temperatura de ebulição. Com relação à densidade, os elementos mais densos são o ósmio e o irídio, com densidade aproximada de 22,7 gramas por centímetro cúbico, ou 22,7 quilogramas por cada litro. E com relação à temperatura de fusão e ebulição, temos o elemento químico carbono, que apesar de estar lá em cima da tabela periódica, é o elemento que possui a maior temperatura de fusão dentre os elementos. Por isso que ele é utilizado em reatores nucleares. Vamos embora, agora a gente vai fazer um resumozinho escrito dessas propriedades periódicas, além de a resolução de 4 questõezinhas para você desenferrujar. E você que não é inscrito ainda nesse canal, o que é que está esperando, ferinha? Vamos lá, ferinha, vamos fazer esse movimento crescer e a gente poder divulgar o bom ensino de Química para os 4 cantos do mundo. Vamos iniciar a nossa revisãozinha fazendo um resumo aqui das propriedades periódicas que a gente estudou, tá certo? Então, para cá, meus queridos, vejam só, para cá para baixo, de cima para baixo e da direita para a esquerda, temos o quê? Propriedade mais importante, o raio. Depois do raio, aqui a gente vai ter, para o lado de cá, a gente vai ter também o quê? Eletropositividade, que vai ser a tendência a perder elétrons. Temos também o quê? O caráter metálico, ou seja, quanto mais para cá, para baixo, mais a espécie vai ser reativa com um metal, não é não? Essas espécies aqui são mais reativas como sendo um metal. Características opostas. Com características opostas aqui, ó, temos aqui para cima, né? Então, ó, esquerda para direita, de baixo para cima, características opostas. Então, aqui temos, conversamos sobre a energia de ionização, energia de ionização. Conversamos também sobre a afinidade eletrônica. Conversamos também sobre a eletronegatividade. Eletronegatividade. Não esquecendo da sequência de eletronegatividade aqui. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital, onde temos aí os elementos mais eletronegativos, no caso aí seriam flúor, oxigênio e nitrogênio, os elementos mais eletronegativos, tá certo? Então vamos lá, não esquece também com relação à energia de ionização que entre o berílio e o boro há uma inversão da energia de ionização, ou seja, a energia de ionização aqui do berílio vai ser maior do que a energia de ionização do boro, certo? E ocorre também uma alteração aqui entre os elementos do grupo 15 e o grupo 16. Por exemplo, a energia de ionização do nitrogênio maior do que a energia de ionização do oxigênio. Lembra que a gente conversou sobre isso. Com relação ao volume, percebe que as espécies de maiores volumes, elas estão aqui, ó, nas extremas inferiores aqui, ó. Então são as espécies aqui com maior volume, ou seja, o volume ele vai caminhar para baixo e para as extremidades, não é não? Ele caminha para baixo e para as extremidades. Enquanto que a densidade caminha aqui para o centro, ó. Então, ó, sendo ósmio e irídio os elementos de maior densidade. Então aqui temos os elementos com maiores densidade. E também temperatura de fusão e ebulição, não é? Então, ó, maior também temperatura de ebulição para esses elementos aqui. Percebe? Essa exceçãozinha família 1A e 2A, que temperatura de fusão é para cima, e também a exceção aqui o carbono, elemento que é ametálico e possui o que? Ele vai possuir a maior temperatura de ebulição. Então tá aí, não ficou muito bonitinho não, mas esse resumo aí, eu tenho certeza que com a sua letra, quando você fizer, vai ficar algo bem bacana, tá certo? Vamos agora para as questões. Então veja só, aplicação nas questões.
Questão 1, diz assim, ó, no ar que respiramos existem os chamados gases inertes. Trazem curiosos nomes gregos, que significam novo, oculto, inativo e de fato são de tal modo inertes, tão satisfeitos em sua condição que não interferem em nenhuma reação química, não se combinam com nenhum outro elemento e justamente por esse motivo ficaram sem ser observados durante séculos. Só em 1962 um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro xenônio a combinar-se fugazmente com o flúor ávido e vivaz. A façanha pareceu tão extraordinária que lhe foi conferido o prêmio Nobel. Questãozinha caiu no Enem. Qual propriedade do flúor justifica a sua escolha como reagente para o processo mencionado? Perceba que o flúor ele foi interagir com alguém que não era reativo, não é? Agora, o flúor foi interagir por quê? Pela sua densidade não é. O flúor é até um elemento muito pouco denso, ele é um gás. Condutância, ele não tem uma boa condutância, ele não é, por exemplo, um metal. Estabilidade nuclear, ele não é por causa disso. A estabilidade nuclear seria o fato de ele não participar de reações químicas nucleares. Agora perceba que a reação com o xenônio, a reação com o xenônio não vai ser uma reação nuclear, então não tem relação com sua estabilidade nuclear. Temperatura de ebulição também não. Ficamos aí com a eletronegatividade, que é a tendência a atrair elétrons, né? Então o flúor, um dos elementos mais reativos, por ser bastante eletronegativo também. Ele é tão reativo que ele forçou o xenônio a reagir. Veja que interessante. Vamos para a próxima. Próxima questão, ela traz o seguinte: analise o quadro abaixo, que apresenta os valores de eletronegatividade de elementos químicos representativos. Em relação ao quadro apresentado, é correto afirmar que, veja só, letra A, os valores de eletronegatividade dos metais alcalinos são inferiores aos dos gases nobres. Olha só, aqui estão os valores para os metais alcalinos, certo? Aqui estão os valores para os metais alcalinos. E para os gases nobres? Não tem. Por quê? Porque os gases nobres não têm eletronegatividade, então esse item é falso. B, os halogênios, halogênios, elementos da família o quê? Elementos da família 7A. Geralmente apresentam forte tendência de atrair elétrons em ligações covalentes e podem formar ânions. Boa, percebe que os halogênios, elementos aqui da família 7A, eles têm elevadas o quê? Eletronegatividades. Então, elevadas eletronegatividades, que é a tendência a atrair elétrons. E pode formar ânion, ou seja, o flúor, quando absorve um elétron, ele vai se transformar no fluoreto. Ou seja, isso aqui, carga negativa, ele vai ser um ânion, visto que ânions são negativos e cátions são positivos. Então a resposta correta é a letra B. Quer ler as outras? Os elementos que possuem 2 níveis de energia apresentam menores eletronegatividades. A questão está se referindo a quem possui 2 níveis de energia, ou seja, está se referindo aos elementos do segundo período. São aqueles que possuem 2 níveis ou camadas com energia. Está dizendo que apresentam menores eletronegatividades. Não, olha lá, eles apresentam maiores, inclusive, do que os elementos com 3 níveis, com 4 níveis, com 5 níveis de energia. Então, falso. Próximo. As eletronegatividades dos elementos do grupo do carbono, olha lá, família 4A, o grupo 14, decrescem regularmente em função do aumento do número atômico. Veja só, aumentar o número atômico é você ir descendo aqui, ó. O que acontece? A eletronegatividade era 2,5, 1,9 diminuiu e aqui aumentou, 2. Ele está dizendo que decrescem, ó. Então as eletronegatividades decrescem regularmente? Falso. Por que falso? Você percebe que aqui, ó, por exemplo, do silício para o germânio não decresce, aumenta. Falso. Então, próximo, os elementos boro, germânio e antimônio, boro aqui, ó, B, germânio, GE, antimônio, SB. Esse cara aqui ele era chamado antigamente Seaborgio, por isso que ficou SB. Eles têm iguais eletronegatividades, em razão de terem o mesmo número de elétrons no nível de valência. Falso. Percebe? Ó? Tudo bem, eles têm a mesma eletronegatividade, mas o elemento aqui da família 3A tem 3 elétrons na camada de valência, aqui tem 4, aqui tem 5. E ele diz que isso é porque eles têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. Falso. Então ficamos só com a letra B de verdade. Vamos para o próximo. Questão fala o seguinte, questão 3, a classificação periódica dos elementos surgiu da necessidade de classificá-los de acordo com suas propriedades. Uma das propriedades periódicas é a energia de ionização.
No quadro a seguir estão os valores da primeira energia de ionização para alguns elementos do segundo período da tabela periódica. Estão aí, ó, carbono, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. Então vamos lá, a questão fala o seguinte, contrariando a tendência geral, a primeira energia de ionização do nitrogênio é maior do que a primeira energia de ionização do oxigênio. Tal fato ocorre exatamente, ó, veja só, aquela inversãozinha que a gente conversou, vê? Boro 801, carbono 1086, né? Para o nitrogênio aumenta 1402, mas quando vai para o oxigênio diminui. Ou seja, aqui é uma inversão que eu conversei com vocês. Essa inversão ocorre por quê? Essa inversão aqui, ó, que a gente observa, por que ela ocorre? Porque o nitrogênio ele termina em 2p3, enquanto que o oxigênio termina em 2p4. Percebe que o oxigênio terminando em 2p4, quando a gente for atribuir os elétrons aqui, ó, então a gente vai botar para cima, elétron para cima e aqui elétron para baixo. Então aqui passa a ter uma repulsão entre esses elétrons, sendo mais fácil de retirar. Logo o nitrogênio não vai ter essa repulsão, ele vai ser considerado mais estável, logo ele vai ter um maior potencial de ionização, energia de ionização. Então isso é devido a quê? Ao nitrogênio, deixa eu ver, a configuração do nitrogênio ser mais estável. Resposta correta, letra B. Tranquilo? Então, questão 3, vamos agora para a questão 4. Diz assim, questão feita aqui pelo canal Química Completa, pelo Tio Perdiga, diz o seguinte: como teste para contratação em uma indústria de bicicletas de competição na categoria de velocidade em subida em asfalto, né? Um grupo de entrevistados foi solicitado a escolher o melhor metal que pudesse compor em quase 99% da estrutura da bike, recebendo posteriormente um banho de metal nobre através da galvanização em solução aquosa de cobre para evitar a corrosão. Só um candidato respondeu adequadamente a essa pergunta, escolhendo o metal que satisfaria a problemática da obtenção de uma bicicleta para melhor rendimento. Então veja só, precisamos de um melhor rendimento na categoria de velocidade em subida. Então você já tem que ter uma bicicleta leve, não é não? E essa bicicleta, ó, ela vai receber um banho em solução aquosa de sulfato de cobre, ou seja, é uma bicicleta que o metal não pode reagir com a água. Então quem deveria ser? Com esse item, com essas observações, você exclui sódio e lítio. Por quê? Sódio e lítio são metais da família 1A. Metal da família 1A, por exemplo, o sódio, ele reage vigorosamente com a água, formando a base e liberando o gás hidrogênio. Então, reação bastante êxito, isso aqui não pode ser. Chumbo e ferro, eles são muito pesados. Vai sobrar o quê? O alumínio. Agora, veja só, quando você faz a distribuição para o alumínio, de fato, você vai perceber, ó, 13, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Você vai perceber que o alumínio é da família 3A ou grupo 13 da tabela, não é não? E ele faz parte do terceiro período da tabela. Então, se você pensar aqui em uma tabela periódica, ó, eita, que tabela mais linda! Percebe que o alumínio vai estar por aqui, ó. E a densidade é para onde? É por aqui, ó. Ou seja, o alumínio, ele é muito pouco denso. Como ele é muito pouco denso, você sabe disso, uma porta de alumínio é muito mais leve do que uma porta de ferro. Então, o material mais adequado vai ser o alumínio. Percebe que ele não te perguntou quem era o mais denso? Essa questão, ninguém perguntou para você quem era o mais denso. Ela pede para você, ou quem era mais reativo ou menos reativo em água. Não. Ela quer que você use esses conhecimentos para a resolução de uma problemática. Isso é a tendência do Enem, de questões nesse estilo. É você utilizar os seus conhecimentos para resolver problemáticas, tá certo? Espero que essa aula tenha te ajudado. Vamos lá, vamos continuar forte aí na revisão. Acompanhe as novas próximas aulas que eu vou postar. Não esqueça também de divulgar esse movimento, de chamar o teu amigo, a tua amiga, teu namorado, tua namorada que também está estudando para o vestibular, para que ele possa aqui somar a nossa turma, somar ao nosso canal, se inscrevendo, ativando o sininho também, porque frequentemente eu estou postando materiais para que você fortaleça os teus conhecimentos nessa retinha final para o Enem.
Tá certo? Próxima aula vai ser a aula relacionada à separação de misturas, que também cai muito no vestibular do Enem. Beijo, um abraço, um olhar, um sorriso. Foi muito bom estar com você. E não esqueça, você é show!